ano 1 e segundo ano 2. Nossa reunião agora está sendo gravada, então vamos manter o foco na nossa atividade, né? Mas eu dizia o seguinte: pergunta principal que se faz nesse momento: que dia tem data para retorno presencial? Vocês querem saber disso? Alguém responde sim ou não? Quero, vai. Claro que quer, né, Paulo? Não tem uma data específica ainda. Eu aí começo a pensar sobre, acho que deve ser convocado para maio alguma forma de retorno presencial. Só falar, eu não, assim como no ano passado, não concordo que tenhamos o retorno presencial sem a vacinação dos professores, de todos os professores, né? E seria muito importante que os alunos pudessem também ser vacinados. Então, mas deve retornar, deve começar a existir uma mobilização do governo estadual para convocar esse retorno para maio. Já uma publicação da prefeitura para um retorno de atividades sem os alunos agora em abril, e aí pode ser que para maio o estado também faça, né? E é importante lembrar, pessoal, ainda estamos na pandemia, a pandemia não acabou, ainda há pessoas sendo hospitalizadas, pessoas infelizmente falecendo, e eu sei que é difícil, né, a gente não perder esse momento aí da escola de vocês, mas vamos tentar aproveitar. O Igor quer falar, Igor? Levantou o braço? Foi sem querer? A Radassa fez uma pergunta aqui no chat. Se as aulas voltarem sem a vacinação dos alunos, ainda terá aula online. O retorno, Radassa, provavelmente vai ser o híbrido, acredito eu, né? Que continuam as atividades híbridas, né? Como foi no ano passado, em revezamento, para evitar a grande concentração de pessoas na escola, em salas de aula, em refeitórios, né? Que esse é o momento que as pessoas vão tirar as máscaras obrigatoriamente, muitas vezes até tiram nos outros momentos. Eu estou até vendo que agora as pessoas estão usando cada vez mais as máscaras, mas ainda há pessoas que não entendem dessa forma, né? Mas eu te digo, voltar provavelmente vai ser de forma híbrida, em que tem um dia presencial, outro dia com atividades online, e ainda, Radassa, eu já há algum tempo já penso, né, já tentei usar vários desses recursos aqui que a gente usa agora, mesmo antes da pandemia. Então, se a gente pode tirar alguma coisa dentro da educação de aprendizado nesse momento, e algumas pessoas até criticam, né, não dá para aprender nada. Eu acho que uma das coisas, na minha visão, há coisas que podem ser aprendidas, e era que o uso desses recursos eles precisam se manter, mesmo que não você esteja presencialmente com o aluno, né? A Google Sala de Aula é uma forma de registrar e receber material virtualmente, o e-mail institucional de vocês, o armazenamento via Google Drive, as ferramentas para exercícios online, tipo Google Formulários, o Wordwall que eu usei com vocês, que é gamificado. Hoje eu queria usar o Mentimeter, mas eu não consegui organizar muito bem, mas eu usei ontem com os alunos do primeiro ano e vou usar hoje o Jamboard. Então, retornando, provável que ainda seja de forma híbrida, né? Presencial e de alguma forma remota. E aí eu sempre vou dizer para vocês, pessoal, e falo isso sempre, o professor, ele precisa do combustível. Qual é o combustível? É o interesse do aluno. Se o aluno, olha, eu estou aqui na minha legenda de hoje, né? Mas se o aluno mostra interesse, ele quer, ele de certa forma pressiona o professor, ele pergunta, ele sugere, ele fala, pode ser de outra forma, professor, isso vai virando lenha para o professor, para ele queimar o combustível dele, então ele vai buscar, ele não gosta de ficar para trás, né? Ele precisa se atualizar, ele gosta de que o aluno pergunte, porque essa é a função dele. Se o professor não se entende dessa forma, aí é uma opinião minha, ele está na profissão errada, ele teria que buscar uma outra coisa para fazer. Então, por isso eu digo a vocês, vocês estando na possibilidade
de retorno, chegando esse momento de retorno nosso e tendo o retorno híbrido, perguntem aos professores de vocês, como é que a gente vai fazer quando não puder vir, o que, que a gente pode ter, e sempre de forma cordial, porque aumenta muito o trabalho do professor que está lá no presencial e está no híbrido, isso é um ponto verdadeiro mesmo. Para mim aqui, eu acho que eu estou trabalhando mais com aulas online do que se eu estivesse presencialmente, porque tem que produzir as tarefas, tem que enviar para os alunos, tem que motivar a participação. Então, são várias etapas que têm que ser cumpridas para poder fazer funcionar o ensino remoto. E aí, provável voltar. Respondida a pergunta, não foi a Radassa, não, foi a Hannah Sara. Então, Hannah Sara, respondida a pergunta? Tá claro para ti? Alguém quer fazer uma outra pergunta que relativa a outros assuntos? Tá respondida, beleza. Tá. Então vamos, de nada. Vamos lá, pessoal. Eu quero lembrar vocês, antes de... Eu estou compartilhando aqui o Jamboard, né? Vocês... Tá todo mundo conseguindo enxergar aí o quadro? Estão conseguindo enxergar o quadro do Jamboard? Sim. Sim. Então, que tem aí o esqueletinho, né? Tem o nosso objetivo, conhecer os diferentes tipos de articulações e suas características. Esse quadro, pessoal, como eu criei aqui dentro da nossa reunião, ele está compartilhado com todos. Então, se vocês clicarem no link que eu passei aí para vocês, vocês vão aparecer aqui em cima, participando dessa atividade. Eu gostaria que vocês pudessem clicar nesse link aí, e vocês vão continuar me ouvindo por algum momento, dependendo se vocês estiverem acessando pelo celular, dividir a tela de vocês, né, mas sem sair da reunião, e entrem aqui, tentem acessar o Jamboard, clicando no link que está aí, que vocês vão aparecer aqui onde eu estou mostrando o meu cursor, que nós vamos fazer uma atividade aqui depois, que deve ser interativa com esse quadro aqui. Então, peço que vocês acessem o link. Quem entrou depois, o link está aqui. Vou compartilhar de novo aqui no nosso chat. Estão vendo aí o link? Então, cliquem nele para acessar aqui junto, tá? Por favor. Estão conseguindo? Diz alguma coisa quando vocês clicam nele? Conseguiram clicar, pessoal? Respondam, por favor. O teu não aparece. O que aparece, Celina? O que aparece para ti? Não foi possível carregar o site, a Hannah disse. O que aparece para ti, Celina? Diz que não tem acesso. Tenta acessar, tu está acessando por qual e-mail, hein? Lembra que eu falo isso para vocês. É importante que vocês acessem e participem das atividades com o e-mail institucional. Deixa eu ver aqui nas configurações. Download, fazer uma cópia, ver o histórico das versões. Deixa eu ver o compartilhamento aqui. Então, todos vocês aqui estão com possibilidade de editar. Quem eu enviei, porque como eu coloquei aqui o nome de vocês na reunião, elas já aparecem. Por isso que por que não consegue acessar? A Celina falou lá que não consegue. Vamos ver se a gente acha o e-mail dela aqui. Celina Pinheiro, @seducam.g12.br. Verifica se o e-mail que tu estás usando é o e-mail pessoal ou o e-mail Seduc. Por isso que eu estou falando para vocês, é importante a gente usar esse e-mail, porque ele é um recurso pago pela Seduc para a gente. Mas eu até botei que, deixa eu botar, restrito somente a pessoas adicionadas podem abrir esse link. Deixa eu mudar isso aqui. Mudar qualquer pessoa com o link. Qualquer pessoa com o link. Agora eu botei para qualquer pessoa com o link. Verifiquem se vocês conseguem acessar agora. Não precisa instalar.
Na verdade, o Jamboard, ele tem o aplicativo para uso pelo celular. Mas se vocês clicarem para acessar pode ser pelo baixado o aplicativo, vocês podem acessar ele como pelo navegador do telefone. E às vezes no navegador você clica lá em cima, acessar o arquivo, né, o link, como se fosse o modo para computador dentro do celular. Isso é uma das coisas interessantes. Está aqui o link de novo. Verifiquem aí. Mas se vocês não conseguirem, eu vou fazendo aqui, vocês vão falando, porque eu não vou conseguir olhar o chat, né? Se pode baixar o aplicativo, com certeza, pode baixar. É um aplicativo interessante que serve para... parece assim um quadro branco, né? Em que a gente pode ter, como vocês estão vendo aí, eu posso escrever, eu posso colocar aqui uma nota adesiva, teste, como se fosse um post-it. Vocês estão vendo aí que está aparecendo o teste? Então, eu posso pegar aqui o laser e indicar alguma coisa na tela, não vai aparecer, eu posso inserir uma imagem, eu posso fazer um círculo, né? Então, isso aqui é um recurso que é importante que vocês aprendam a usar. Editar, vamos apagar isso aqui. Posso apagar, não apaga a imagem, né? Só consegue visualizar, talvez seja a opção, deixa eu ver aqui de novo, se ele... Agora estou aparecendo aqui vocês, olha só, se vocês estão acessando a tela aqui, vocês estão aparecendo aqui, esses nomes que aparecem, tá aqui o Musaranho Anônimo, Chinchila, Dragão, são todas pessoas que conseguiram entrar aqui no quadro, né? E ele coloca esse nome aí para a identificação das pessoas que estão dentro do espaço. Mas para a gente não perder mais tempo assim com isso, na próxima a gente verificar quem não conseguiu e a gente vai tentando aprender a usar as ferramentas. Tá claro aqui o quadro, né? Eu vou por um momento aqui parar de compartilhar esse quadro e vou compartilhar um pouquinho da nossa Google Sala de Aula. Porque antes de falar aqui do quadro e da aula, eu quero que vocês vejam o material que está lá na nossa sala. E não precisa sair, quem está lá já entrou, já fica salvo, né? Eu estou vendo aqui que as pessoas continuam aqui, o Panda. Deixa eu dar uma olhada aqui. Uma guia. Vamos lá. Então, pessoal, estou compartilhando aqui com vocês o material de apoio que eu postei para esta aula 65, que vai ser transmitida no dia, transmissão da aula, eu estou escrevendo aqui no chat. Dia 8/4, que é a próxima quinta-feira, e depois no dia 9, a dinâmica interativa. Dia 9/4, dinâmica interativa. Então, lembra que eu falei para vocês fazerem as anotações? Essa é uma informação que tem que anotar para lembrar. Já está a mensagem lá na Google Sala de Aula, né? Vai ser transmitida a nova aula e no dia 9 vai ser feita a dinâmica. A tarefa de vocês, que eu lancei para vocês antes de falar aqui desse material de apoio, é vocês assistirem, vocês vão fazer o print dessa aula no momento que ela estiver sendo transmitida e vão enviar para mim pela Google Sala de Aula, tá? Isso é ponto importante, vale um ponto se você fizer isso. Tem duas opções, fazendo pela parte da manhã, no horário que ela vai passar primeiro, ou à tarde. Então, assistiu a aula, manda o print lá no chat do Aula em Casa ou do YouTube, e você pode entrar no aplicativo do Aula em Casa. Eu gostaria que vocês escrevessem o nome de vocês, a turma e a escola. E aí vocês vão dar esse print e enviar pela Google Sala de Aula. Isso aí vale um ponto, pessoal. Importante, por que vocês têm que participar desses momentos? Lembrar alguns pontos. Essas aulas estão sendo produzidas para vocês, então elas são dinheiro do governo, dinheiro do governo, que é dinheiro de impostos. Se vocês não estão nem aí para essa aula, vocês estão, esse dinheiro não é importante para mim, os meus impostos não são importantes. Então, vocês precisam
pensar que precisam participar. Sei que às vezes é ruim, não é da mesma forma como gostaria, pessoal, mas é aquilo. São as condições que nós temos agora. Professores estão se esforçando para tentar melhorar, para tentar dar uma condição interessante de aula, então vocês seria interessante valorizarem, né? Mas voltando para cá, para o que está na tela. Então, eu já falei sobre o dia da aula, está escrito isso aqui. Agora, esse material que está escrito aqui é o mesmo que tem no caderno do estudante de vocês. Ok? Então, eu só copiei o texto e coloquei aqui. E é o assunto que vocês vão estudar, né? Em que é a classificação das articulações, que elas vão aparecer do tipo fibrosas, aí o nome dela, sutura ou sindemoses, as cartilaginosas, as sinoviais, e aí tem um videozinho aqui que eu achei bem interessante com essa explicação. Eu acho que a gente poderia trabalhar agora em assistir esse vídeo e voltar para fazer um pouquinho dessa dinâmica aqui com o Jamboard, ok? Vocês já chegaram a ler esse texto que está lá na nossa Google Sala de Aula? Alguém já leu? Respondam aí, mesmo que não. Então, importante, pessoal, fazer a leitura do material é bem pouca coisa, vocês não vão morrer, não, lendo isso aqui vai demorar 10 a 15 minutos e está bem resumido sobre o assunto. Vamos aqui assistir um pouquinho dessa aula que eu achei interessante dessa professora e ela explica muito bem a situação das articulações do corpo. Melhor até que se eu pegasse para fosse explicar para vocês. O vídeo está lá, a gente vai dar uma olhada agora nele por um momento e vocês me digam se ele vai rodar na tela de vocês, tá? Está carregando. Ainda não, vou dar o play agora. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Natália Lenk e você está no canal Anatomia Etc. Se você tem interesse por assistir mais aulas de anatomia e fisiologia, se inscreve aqui no canal e clica no sininho para receber. Tá rodando, pessoal? Então, estavam conseguindo ouvir? Tá com eco? Vamos verificar a situação do áudio aqui. O som tá estranho? Um eco, é? Vamos ver aqui. Vou dar o play agora e vamos ver o que acontece. Receber uma notificação todas as vezes que eu postar uma aula nova. Vou deixar aqui embaixo na descrição o link para o site Anatomia Etc., onde você vai poder ter acesso a conteúdos exclusivos. Bom, na aula de hoje, então, nós vamos falar sobre articulações. A definição de articulações é que elas são uniões ou junções entre dois ou mais ossos. E as articulações, elas têm várias formas e várias funções. Algumas articulações permitem uma grande amplitude de movimento, enquanto outras não permitem movimento ou permitem só um movimento mínimo. E existem 3 tipos principais de articulações que são classificados de acordo com a sua forma ou principalmente de acordo com o material que une esses ossos. As 3 classes de articulações, então, são as articulações sinoviais, as articulações fibrosas e as articulações cartilagíneas. As articulações sinoviais são também chamadas de diartroses. E elas são as articulações que mais permitem movimento, elas são articulações que têm uma grande mobilidade. Consequentemente, elas também são as articulações mais complexas, que possuem algumas características específicas. Os ossos nas articulações sinoviais, eles ficam ligados ou unidos por uma cápsula que nós chamamos de cápsula articular. Dentro dessa cápsula existe um espaço ou uma cavidade denominada cavidade articular. Nessa cavidade existe uma pequena quantidade de líquido, um líquido que é produzido pela própria cápsula articular. Esse líquido é chamado de líquido sinovial. E além da cápsula articular e do líquido sinovial,
A superfície articular dos ossos que estão aí nessa articulação é recoberta por uma cartilagem chamada de cartilagem articular. Geralmente, as articulações sinoviais, por permitirem aí uma grande amplitude de movimentos, também possuem ligamentos, que ajudam a fazer com que os ossos realizem apenas os movimentos que eles devem realizar. Já as articulações fibrosas são chamadas também de sinartroses. Nesse tipo de articulação, os ossos são unidos por um tecido fibroso. E é exatamente pela presença do tecido fibroso que essas articulações ou não permitem nenhum movimento ou permitem apenas alguns movimentos limitados. O que determina o grau de movimento em uma articulação fibrosa é o comprimento das fibras que mantém aí os ossos unidos. Os principais tipos de articulações fibrosas, por sua vez, são as suturas e as sindesmoses. A gente também tem um tipo específico de sindesmose que é chamado de gonfose. Um exemplo de sutura são as suturas do crânio, onde os ossos eles estão bem unidos aí e encaixados em articulações que formam linhas onduladas. Já nas sindesmoses, o que une os ossos é uma lâmina de tecido fibroso. E essa lâmina pode ser ou um ligamento ou uma membrana fibrosa. Consequentemente, esse tipo de articulação permite aí um movimento parcial. A membrana interóssea do antebraço, que une o rádio e a ulna, é um exemplo de sindesmose. E eu falei para vocês também da gonfose, que é um tipo de sindesmose ou chamada de sindesmose dentoalveolar e que está localizada ali entre a raiz do dente e o processo alveolar da maxila. Então, dentro das articulações fibrosas ou sinartroses, nós temos as suturas, as sindesmoses e as gonfoses. Por último, nós temos as articulações cartilagíneas, chamadas também de anfiartroses. Nesse tipo de articulação, os ossos são unidos ou por cartilagem hialina ou por fibrocartilagem. E existem dois tipos principais de articulações cartilagíneas: as sincondroses e as sínfises. As sincondroses também são chamadas de articulações cartilagíneas primárias. E geralmente elas são articulações temporárias, como aquelas que permitem o crescimento de um osso longo. Importante saber também que as sincondroses são unidas por cartilagem hialina. E aí a gente já vai então para o segundo tipo de articulação cartilagínea, que são as sínfises, ou chamadas também de articulações cartilagíneas secundárias. As sínfises são articulações fortes que permitem uma leve movimentação e são compostas de fibrocartilagem. Os ossos nesse tipo de articulação são unidos, então, por fibrocartilagem. São exemplos de sínfises a sínfise púbica, que une os dois ossos pubis, ali no osso do quadril, e também os discos intervertebrais, que estão localizados entre as vértebras da nossa coluna vertebral. Os discos intervertebrais ajudam a coluna a ter resistência, mobilidade, flexibilidade e também permitem a absorção de choques. Reparem que eu não falei aqui para vocês sobre a classificação das articulações sinoviais, que são as mais complexas e possuem aí 6 tipos de articulações. Isso porque eu vou deixar para falar mais detalhes sobre as articulações sinoviais na próxima aula. Revisando então, articulações são a união ou a junção entre 2 ou mais ossos. As articulações do nosso corpo são classificadas em 3 tipos: as articulações sinoviais ou diartroses, as articulações fibrosas ou sinartroses e as articulações cartilagíneas ou anfiartroses. As articulações sinoviais são as que mais permitem movimento. Nelas, os ossos são unidos por uma cápsula articular e dentro dessa cápsula nós temos um líquido chamado líquido sinovial. As superfícies articulares dos ossos nas articulações sinoviais são recobertas por cartilagem articular. E também é muito comum nessas articulações nós termos ligamentos. As articulações fibrosas ou sinartroses
são unidas por tecido fibroso. E sua classificação inclui as suturas, como as suturas do crânio, as sindesmoses, como a membrana interóssea que une o rádio e a una, e a sindesmose dentoalveolar ou gonfose. As articulações fibrosas ou não permitem movimento ou permitem um movimento muito limitado. Já as articulações cartilagíneas ou anfiartroses são classificadas em sincondroses ou sínfises. Nas sincondroses, os ossos são unidos por cartilagem hialina, enquanto nas sínfises, os ossos são unidos por fibrocartilagem. Se você gostou dessa aula, não esquece de dar um joinha aqui embaixo e deixar o seu comentário. Eu espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula! E aí, pessoal, foi claro o vídeo para vocês? Foi boa a explicação? Já tem gente aí? Estão me ouvindo? Deu, Celina? Vocês perceberam, tem alguma dúvida, algo que vocês não sabiam? Vocês já conheciam esse assunto? Já tinham estudado esse assunto antes? Sim, já estudaram em biologia. Eu lembro para vocês, esse assunto dentro da educação física é aquilo. Eu preciso saber, é interessante que eu saiba esses termos, né? Isso é estudado, por exemplo, num curso de educação física do ensino superior, mas é importante que eu entenda ele como uma possibilidade de movimento. Então, falar de articulações e os nomes delas sem colocá-las na situação do movimento, para a educação física perde-se o contexto. Mas é importante que se entenda isso para alguns pontos. Entender qual é o limite daquele movimento de uma articulação, porque isso ajuda a evitar lesões, pode lhe qualificar para fazer um movimento corporal, seja esportivo, seja na dança. Então, quando o Neo, vocês lembram do Matrix? Assistiram o filme Matrix? O primeiro? Sim. Vocês lembram do Neo, aquela cena clássica dele fazendo aquela flexão, né? E será que é uma flexão que ele faz? Faz uma flexão do joelho. Por que ele consegue fazer aquele movimento? O joelho dele é que tipo de articulação é a articulação do joelho? A gente viu esses 3 tipos ali. Dá para a gente classificar já os tipos? Temos aí a fibrosa, a cartilaginosa e a sinovial. Qual dessas 3 aí seria a articulação do joelho? A primeira, a fibrosa? Vamos pensar aqui. Pensa lá, no texto, né, e na explicação dela, e vocês podem olhar aqui no texto que eu postei para vocês, que está na nossa Google Sala de Aula, e que é material do Caderno do Estudante, né? E vou postar aqui agora. Então, nós temos articulações fibrosas, cartilaginosas e sinoviais, também chamadas de diartroses ou móveis, possuem uma cavidade articular, uma cavidade sinovial que, aí cortou o final, né? Que funciona como um lubrificante. Quando eu falo de articulação do joelho, eu pergunto a vocês, é uma articulação que permite muitos movimentos ou poucos movimentos? Falem no microfone que é melhor. Abra o microfone aí e ajuda. Vocês acham que o joelho permite muitos movimentos ou poucos movimentos? Hein, Jussiara? Muitos, professor. Muitos, Igor. Se a gente for comparar, por exemplo, com o que ela apresentou primeiro, tem movimento da articulação sutural, que sutura a articulação do crânio? Há movimentos nele, Igor? Pelo joelho? Não, crânio, sutura. Tu consegue pensar, eu vou mexer minha articulação
do crânio. É possível? Eu acho que não dá do crânio. Não dá, né? Ela é uma coisa que é parada lá, e é interessante a gente falar, se a gente for analisar desenvolvimento humano, vocês, não sei se vocês lembram quando crianças ou falar dos jovens, né? Não mexe na moleira do menino, que ela ainda está se formando. O crânio da criança, ela vai fechando, é uma das partes mais duras, né? Ossos mais duros da nosso corpo, porque ele existe para proteger o nosso cérebro. E quando a criança está em desenvolvimento, lá o bebê, isso aí não chegou a esse ponto, né? Então tem a famosa moleira. E essas partes do crânio ainda não foram fechadas. Já quando a gente cresce, elas já passam a se fechar. Voltando, o joelho é uma articulação sinovial, porque ele tem a possibilidade de articulação, né? E aí, inclusive no vídeo ela fala sobre, ela não vai citar, mas a gente pode dizer aqui de forma mais coloquial, a chamada do tipo dobradiça. O joelho tem que tipo de movimento na sua articulação? A que planos ele se flexiona? Ele gira o joelho? Pergunta a vocês. Podem falar aí, é o momento de chutar, de errar. Não gira, né? Justamente, se ele faz esse movimento de dobradiça para frente e para trás. Quando ele gira, é possível que haja uma lesão, porque não é o movimento dele natural. Esse movimento de giro vai vir mais da região do quadril, que tem uma possibilidade de giro maior, mas nem tanto, né? E se eu fosse perguntar para vocês, o que vocês acham que é a articulação que tem mais possibilidade de movimentos no nosso corpo? Qual articulação seria? Podem chutar aí. O joelho é uma delas? É a que tem mais movimentos no nosso corpo? Lembra lá do que ela falou, que as articulações sinoviais são essas que permitem a maioria dos movimentos, porque ela tem lubrificante, elas estão envoltas por um pedaço de cartilagem, né? A gente fala às vezes, o meu joelho está doendo. Pode ser que pelo impacto já exista um desgaste dessa região e que você perca essa cartilagem que faz o amortecimento. Então, e o líquido sinovial faz essa lubrificação, né? Então, a articulação do joelho é a dobradiça, ela vai para frente e para trás. O ombro é dessa articulação que vai fazer a maior quantidade de movimentos que vocês podem ver. Eu vou até afastar um pouco aqui, ó. Então, eu posso esticar meu braço todo aqui, eu posso levantar à frente, eu posso baixar ele à frente, eu posso colocar ele na frente do meu corpo, eu posso colocar ele lateralmente, eu posso abaixá-lo, né? Isso tudo tem, se a gente for estudar a biomecânica do movimento, ela vai identificar. Eu vou chamar, é uma abdução, né? Eu tirar do centro para fora, eu vou fazer uma adução, trazer de fora para dentro, eu fazer a flexão, eu fazer a extensão, eu fazer uma hiperextensão. Então, são movimentos que são importantes se entender, para a gente entender o limite, para eu qualificar um movimento que eu vou fazer numa atividade esportiva, numa atividade voltada à saúde, numa atividade de dança. Isso é um ponto importante. Eu acho que a gente está precisando fazer uma aula um tanto prática via câmera aqui para poder entender isso aqui melhor, né? O que eu queria fazer, então, para a gente encaminhar para o encerramento da nossa aula, é usar o Jamboard e a gente fazer a identificação no esqueleto humano desses tipos de articulações, em que quem conseguir acessar lá vai poder escrever, quem não conseguir acessar pode falar via microfone ou pelo chat aqui que a gente vai inserindo. Entenderam qual é a ideia da atividade? Estou compartilhando a tela para vocês. Já estão enxergando aí de novo o quadro? Sim, sim. Beleza, Rosa. Então, o que eu quero que a gente faça agora? Vocês estão enxergando o esqueleto, né? Vocês viram lá que nós temos
diferentes tipos de articulação. Eu vou pegar, copiar e colar esses termos aqui e colocar lá na Jamboard, articulação fibrosa. Qual é a outra? Cartilaginosa. E qual é a outra, hein? Bora, pessoal, vamos acordar, vamos participar de alguma forma. Senão eu vou ficar falando sozinho aqui eternamente. Sinoviais. Isso, obrigado, Celina, você sempre nos ajuda. Então temos aí as cartilaginosas, as sinoviais. Tá. Eu queria que a gente fizesse o seguinte. Nós podemos fazer de algumas formas. Fazendo a ligação aqui, pode ser por uma forma de uma seta, né? Aqui, por exemplo, a gente pode desenhar a partir dessa caneta aqui. Essas pessoas que estão aqui, a chinchila, o panda, o chacal, o geomes, podem desenhar também, né? E eu vou também fazer aqui, ou vocês podem ir falando e eu vou colocando da forma que a gente achar, que a gente entender. Entenderam como é que é a atividade? Vou botar uma cor para cada aqui, para a gente poder identificar melhor. Lembrando que isso aqui vai ficar depois salvo para vocês. E eu vou botar também o print disso aqui na nossa Google Sala de Aula. Vamos lá. O que a gente pode identificar como uma articulação sinovial, então? Podem falar aí. Comecem pelo exemplo que está escrito aí na Google Meet, então. Qual é a articulação fibrosa que a gente pode chamar? Podem falar, por favor. Eu vou ter que botar aquele som do grilo aqui nas nossas aulas, né? Está escrito aí no chat, pessoal. Vamos lembrar aí. Articulação fibrosa é aquela que não tem a possibilidade de se mexer. Foi a pergunta que eu fiz e que a Rosa identificou. O crânio é uma articulação fibrosa? Pergunto a vocês. Sim ou não? Sim, é uma articulação fibrosa. Muito obrigado, Rosa. Então a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos fazer aqui uma linha, uma seta, colocando ela bem aqui na cabeça. Deu para ver aí a seta? Tá, o que a gente pode dizer que é uma articulação cartilaginosa? Vamos colocar aqui. As nossas vértebras. Vocês já ouviram falar da chamada hérnia de disco? Ainda não. Ouviram falar esse termo, hérnia de disco? Sim. Hérnia normalmente fala-se de um tecido que invade outro. Eu tive um problema de saúde que chama-se hérnia inguinal. Precisei fazer uma cirurgia em 2015. Porque, olha a intimidade que eu vou falar para vocês. Um tecido invade um outro e ele começa a causar dores, né? Essa hérnia inguinal que aconteceu comigo foi na região do saco escrotal, né? Então, todo o movimento que eu fazia de abertura da perna, eu ia subir as escadas, eu sentia essa dor. E aí eu precisei fazer uma cirurgia que foi feita, fiquei anestesiado, né? E foi enfiado pela minha barriga aqui 2 buraquinhos e colocou-se uma tela para impedir que esse tecido muscular que estava ali, conjuntivo, né? Na verdade conjuntivo, invadisse essa outra área. A hérnia de disco, vou até escrever aqui, a hérnia de disco é um problema de invasão de um tecido cartilaginoso que separa nossas vértebras para fazer esse amortecimento na nossa medula óssea, porque ele fica comprimido pela pressão, normalmente pode ser por pressão ou degeneração dos ossos, e ele pressiona
a medula, e aí vai causar dores nas pessoas. Então, essa fala da hérnia de disco tem a ver com a aula anterior que a gente teve. Não podemos nos despreocupar, né, com as questões posturais, carregar muito peso, principalmente acima da nossa coluna, né? Pensando no exercício físico, hoje em dia recomenda-se que o exercício de agachamento, né, que são feitos lá, subida e descida aqui, se realizem sem os pesos acima da coluna. Então já foram desenvolvidas algumas barras, em vez do cara fazer com halteres, né, mas ele coloca do lado, ele entra dentro da barra, né, ela fica ao redor da pessoa, e ele vai levantar para fazer o exercício de agachamento, porque o peso sai de cima da sua coluna vertebral. Então, elas são cartilaginosas, né? Vamos pensar aí, a articulação vertebral das vértebras, elas são cartilaginosas, elas não permitem muitos movimentos, mas elas têm a presença dessa cartilagem. Se a gente não cuidar muito bem e deixar muito peso, pode acontecer que as vértebras se comprimam e façam com que essa cartilagem invada a nossa medula. Então, esses são tipos de articulações cartilaginosas. Eu acho que as sinoviais são as mais fáceis, pessoal. Vamos olhar aí. Eu pergunto a vocês, o joelho é uma articulação sinovial? Sim. Sim. Ótimo, tá, agora ficou bom. Parece aquele programa do Google. Sim, sinovial. Por quê? Ele faz o movimento para cima e para baixo. Ele tem líquido sinovial. Eu posso dizer que a articulação do tornozelo é articulação sinovial? O que vocês acham? Ele tem movimento lateral, movimento para frente, para cima e para baixo? Tem, não tem? Tem. Tem a chamada flexão plantar ou extensão plantar, né? Ele não faz, pode ser não, mais ou menos, Raíssa, faz, só que pensar o seguinte, saiu do ângulo principal, ele já começa a ser chamada de sinovial. Eu sei que é mais difícil, né? Se a gente for pensar, nossos pés, eles fazem frente e baixo, eles fazem um pouquinho lateral, façam aí, testem com vocês, pô. Talvez vocês nunca fizeram o movimento pensando nele, né? Isso é um ponto importante. Então, vocês podem colocar e fazer o teste com vocês. Olha só aqui, até levantar meu pé que está até de meia. Cima e baixo, cima e baixo. Estou fazendo uma circundução do meu tornozelo, né? Então, isso aqui permite a manifestação de que tem líquido sinovial aí. Para que isso serve? Para diferentes tipos de movimentos, para sustentação, para o exercício físico, para o esporte, é o equilíbrio que eu vou ter que ter, né? Pensar no futebol, o movimento que eu vou ter, que esse pé faz, qualifica a forma como eu vou tocar na bola, né? Se vai ser um chute de chapa do pé, se vai ser uma trivela. Então, são movimentos que vão existir. O que mais que são articulações sinoviais? Quem é que está com o microfone ligado, Rayandra? O osso do quadril é sinovial. Do quadril, né? A gente pode dizer aqui, dentro dessa área aqui, né? E é interessante que essa arte... Pensa um ponto importante, Celina. Articulação. Quando a gente fala desses tipos, esquece um pouquinho o osso. O osso faz parte, mas é uma questão que, inclusive, foi abordada no vídeo. O que é uma articulação? É a junção de mais de um osso com o outro que faz o movimento. E tem cartilagem, tem tendão, tem ligamento, né, que vão ajustar esse movimento. Então, o quadril, ele vai permitir, né, movimentos para frente, para trás. Nessa região aqui, que é essa articulação do fêmur, é uma articulação importante aqui, né, que ela sustenta o nosso corpo, ela permite que a gente faça diferentes movimentos de abertura, principalmente o pessoal da dança, né? Vocês já ouviram falar do Elvis de Pelvis, ele fazia movimentos incríveis, né? Hoje em dia, o pessoal que está aí no parangolé da vida, o Chacabum, aí você olha aquele pessoal fazendo aqueles movimentos ali, você não entende, né? Mas só são permitidos porque aqui tem líquido sinovial, porque aqui é uma articulação sinovial nessa região. Onde mais temos articulações sinoviais? O cotovelo. Cotovelo.
Pelo dedo. Justo. No ombro. Mãos, dedos, né? Todos esses aqui são articulações sinoviais. Vamos olhar aí, a mão faz o movimento de flexão e extensão, faz essa circundução, né? Mas o ângulo, a angulação pode ser diferente. Nós temos limites e aí começa a entrar a questão do treinamento. Se eu trabalho, eu busco desenvolver minha flexibilidade, eu vou fazer movimentos melhores do que outras pessoas. Aí pensando no esporte, eu vou fazer melhor, né? O cara que consegue ir muito embaixo, por exemplo, no tênis, ele consegue pegar uma bola lá perto do chão, porque ele se abaixa, ele flexiona o quadril, o joelho, o ombro, né? A coluna até chegar lá embaixo. A dança, o movimento do Neo que a gente estava discutindo, só existe lá, claro que é no mundo do Matrix, né? Que vale mais o que tem na cabeça do que o corpo em si. Mas a ideia ali é daquele movimento, que ele vai conseguir fazer uma flexão total. É quase o Michael Jackson que ele entra ali, né? Então, ombro, como citaram aí, cotovelo, punho, também faz parte das articulações sinoviais. Tudo aquilo que tem bastante movimento a gente pode chamar de articulação sinovial. Aí eu não vi, a aula não foi apresentada, né? A da SEDUC. Mas na aula que a gente viu aqui da última, da professora aí do vídeo, ela fala dos 6 tipos, né? E aí eu vou citar aqui rapidamente. A gente vai ter dobradiça, que é o do tipo do joelho, só faz frente e trás, né? Outras que podem possibilitar a circundução. Então, dessas aí, se eu fosse perguntar para vocês, qual é a articulação do corpo que mais permite movimentos? O que vocês diriam? Vocês conseguiriam chutar uma articulação? Os braços. Na verdade, são os ombros, né? Região do ombro, que é a chamada, eu vou até escrever aqui com uma nota autoadesiva. O nome dessa articulação é importantíssima. Cintura escapular. Isso é ponto importante porque que é falar dela, né? Da cintura escapular. Olha o nome cintura, a gente fala cintura para a região central do corpo, né? Mas é cintura escapular porque ela envolve ombros. Quais são os ossos que a gente tem aí? Qual é o nome desse osso principal aqui do braço, hein? Vocês lembram? O nome desse osso? Cadê a aula de biologia com a professora Márcia? Temos aqui o húmero, né? Temos aqui a clavícula. Temos aqui atrás a escápula, o pá, ou omoplata. E todos esses ossos estão envolvidos nessa articulação que chama cintura escapular. Por isso tem vários ossos e ela vai permitir vários movimentos. Temos ainda outra articulação interessante, e que tu citaste antes, Celina. Cintura pélvica. Cintura pélvica é essa que fica na região do quadril. Então, a gente vai ter esse movimento que permite a gente fazer essa circundução, na saltian, fazer vários movimentos aí para frente, para trás, para o lado, para o outro, aberturas, porque aqui nós temos fêmur, né? Os ossos aqui do quadril, então, que vão permitir esses movimentos. Eu pergunto a vocês, temos dúvidas, sugestões? Não tem problema errar, pessoal. A gente se fizer a leitura, se vocês fizerem a leitura do material antes, menos possibilidade de errar. Então tá lá o material. A aula eu já postei na semana passada, esse videozinho que eu passei para vocês agora, né? Então tem que buscar. Eu posso até botar mais material, pelo que eu tô vendo, ele tá muito sucinto. Faltam algumas coisas importantes para a gente fechar aí. Pergunto a vocês, há dúvidas nesse momento sobre o assunto? Alguma dúvida, alguma sugestão, alguma questão, alguma coisa que queira perguntar sobre esse tema? Nada não, professor. Nada? Tá fácil de entender, Rosa? Tá, mais ou menos. Mais ou menos? Por que mais ou menos? O que está faltando?
É que o senhor não falou muito, tipo, não sei, dos ossos ou coisas assim parecidas. O nome dos ossos, está falando? É, tipo isso. Tá. Esse assunto, vamos dizer assim, seria um tema que já deveria, para a gente chegar em articulação, né? Deveria já se saber isso. E a gente sabe que na outra aula, na anterior, da SEDUC, ela falou um pouquinho, mas a gente pode voltar e lembrar alguns pontos. Pensa o seguinte, pessoal, para aprender alguma coisa, você precisa memorizar alguns assuntos para poder depois entendê-los e encadeá-los, né? Então, para entender sobre articulação, eu preciso saber de alguma forma o nome dos ossos, memorizar esse ponto. Memorizar o ponto. Aí, memorizar o nome da articulação, eu posso memorizar depois para entender. Por que sinovial? Porque tem líquido sinovial. As sinoviais são aquelas que permitem os movimentos. A sutural não, que está aqui no crânio, não tem. Então são coisas que a gente vai aprendendo. Por isso é importante que vocês assistam a aula que vai ser apresentada na próxima quinta-feira. Eu tenho certeza que se vocês, depois do que a gente se encontrou hoje aqui e discutiu isso, se vocês lerem o que está escrito aí na Google Sala de Aula, eu vou, durante esse fim de semana, pesquisar o material para aumentar as informações. E vocês estão aí, se vocês têm internet, pessoal, é buscar. Mas vocês assistirem quinta-feira e participarem da dinâmica interativa que vai ser apresentada lá na sexta-feira, tenho certeza que vocês vão se dar bem nesse assunto. E aí pode pensar, o ponto importante, por que eu estudo isso? É assunto relacionado a, vamos pensar assim, do ponto de vista vestibular. É assunto que cai em biologia, que cai em educação física, então consta em provas relativas à medicina, à fisioterapia, à enfermagem, toda a área da saúde é assunto que vai constar. Do ponto de vista para mim, para minha vida, entender que movimentos eu posso fazer, aceitar os meus limites, melhorar a minha prática pensando no esporte, na dança, né? Que esse movimento é possível, e aí eu vou treinando a flexibilidade também na parte prática, são pontos importantes aí. Tudo bem, pessoal? Podemos encaminhar, então, o nosso encerramento da nossa aula? Temos alguma pergunta ainda? Vou parar de compartilhar aqui a nossa tela. Para mim, eu estou satisfeito. Eu espero que vocês façam a leitura do material e a gente se encontre. A gente tem o próximo encontro marcado para quarta-feira, quinta-feira, né, na verdade, no mesmo dia em que vai haver essa apresentação. Então, é mais um dia. Teve a aula na quinta de manhã, quinta à tarde a gente se encontra e pode tirar as dúvidas do que vai ser apresentado lá. Por isso é importante vocês assistirem a aula. De novo, pessoal, eu sei que é difícil, mas é o que a gente tem para hoje. Nós vamos ficar negando o nosso conhecimento eternamente? Não dá, é negligenciar a si mesmo. Isso aí vocês não podem fazer com vocês mesmos. Ok? Tudo certo aí, pessoal? Podemos encerrar? Temos alguma fala, alguma dúvida, alguma questão? Então, eu agradeço a participação de vocês e chat aqui, temos uma mensagem no chat. Era para encerrar, né? Obrigado pela participação e fica marcado, então, o nosso novo encontro na quinta-feira. Vamos lá lembrar, tarefas aí, né? Ler o que está na Google Sala de Aula, assistir a aula na quinta-feira de manhã e fazer o print do chat com o nome de vocês e a escola e a turma. Quem não fizer isso de manhã faz à tarde, e à tarde vem para o nosso encontro aqui. E aí na sexta-feira participa da dinâmica interativa respondendo as questões. Ok, pessoal? Então, boa tarde, boa noite, bom fim de semana, bom feriado, cuidem-se, não esqueçam das medidas de segurança e a gente se encontra na próxima semana. Um abraço, saúde!